que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça em nossos corações. A casa espírita é um reduto do amor que nos acolhe na paz do Cristo. Assim sendo, nós agradecemos ao carinho dos irmãos que dirigem essa casa, que sempre nos recebem com muito amor, com muita alegria. Também agradecemos aos irmãos que frequentam esta casa, que sempre nos propicia esse momento de paz, de luz e de harmonia para nós fazermos a nossa reflexão. É interessante notarmos que o assunto é um assunto atual. Mas vamos relembrar um pouco na história da nossa Bíblia Sagrada, quando o evangelista narra para todos nós, no Evangelho apócrifo de Pedro, ele diz para nós algo muito interessante. Certa feita, quando Jesus fazia o culto do Evangelho no lar, dando um pouquinho de microfonia agora, acho que melhorou, Zé. Isso. Quando Jesus fazia o culto do Evangelho no lar, a casa de Pedro, em Cafarnaum, à beira-mar, Jesus recebia os discípulos, os familiares, os doentes que iam para receber a cura, e ali então Jesus aproveitava para deixar um grande ensinamento. Há uma obra fantástica de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Cinéio Lúcio, Jesus no Lar, que conta 50 mensagens de 50 reuniões que houve à casa de Pedro, dos quais Jesus faz uma grande reflexão sobre a vida. Numa dessas reuniões, quando Jesus se aproxima da casa de Pedro, e quando Pedro abre a porta para que Jesus pudesse entrar, Jesus percebeu que o ambiente não estava agradável, porque naquele dia Pedro havia tido uma discussão muito séria com a sua sogra. E Jesus, percebendo o ambiente que ali se encontrava negativamente, Jesus então disse: Pedro, a minha paz eu vos deixo, a minha paz vos dou. No movimento espírita, na condição da terceira revelação, nós hoje podemos compreender de uma maneira mais serena, quando buscamos no Pentateuco espírita e também nos quase 12 anos que o nosso irmão Allan Kardec escreveu as revistas espíritas, um material que nos faz compreender um contato com Jesus de maneira diferente. Nós ouvimos muito algumas religiões dizer que Jesus há de voltar. Mas, na verdade, na trilogia que a Terra se apresenta até o momento, dos 5 momentos que a Terra há de atravessar, o primeiro, o momento primitivo, onde Moisés sobe ao monte e recebe os 10 mandamentos. Vamos relembrar que no Pinga Fogo, um dos programas que até hoje é o programa de maior audiência no Brasil, em 1969, na antiga rede Tupi de televisão, Chico Xavier dá uma entrevista fantástica que prendeu os olhares dos brasileiros. Com a maneira simples de se expressar, mas segura, com a presença iminente do nosso querido Emmanuel,
Num determinado momento perguntam a ele sobre Moisés, o Velho Testamento, e Jesus e o Chico então explica que Moisés tinha um povo itinerante que o acompanhava à busca de uma cidade prometida, os hebreus. Mas é interessante nós notarmos que Emmanuel revela algo que nós não sabíamos, que foi uma grande revelação para a humanidade, em especial para o cristianismo. Quando ele afirma categoricamente que a mensagem que veio na tábua da salvação, os 10 mandamentos, foi escrito por uma escrita direta pelo próprio Jesus. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, o professor Allan Kardec pergunta qual é o guia e o modelo mais perfeito que Deus concedeu ao homem na terra. E os Espíritos nos respondem: vede Jesus. Mais ou menos 1800, 2000 anos depois, o próprio Jesus, nosso Senhor, vem até nós, num corpo físico, para deixar os seus mandamentos. E a sua passagem foi tão importante que o calendário do mundo se modificou em antes e depois do Cristo. De tal é a importância que se deu ao cristianismo. Mas a doutrina espírita, quando nós começamos a estudá-la, nós começamos a compreender que estamos entrando numa nova era. Por isso que nós chamamos de momento transitório. Nesse momento transitório, a doutrina espírita veio trazer para todos nós uma reflexão no terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ali vamos receber todo um manancial de informações que efetivamente Jesus havia vivenciado naquela época. Quando na Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, no centro espírita que o professor Allan Kardec dirigia, recebeu-se uma mensagem com o título Advento do Espírito da Verdade. Quando nós estudamos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, nós vamos compreender que o Espírito de Verdade, que assinala a obra, que assinala essa mensagem, são 4 mensagens, e outras que estão espalhadas pelo Evangelho, foi assinada pelo próprio Jesus. Na revista, no Livro dos Médiuns, que é a segunda obra, quando o professor Allan Kardec trata dos 70 tipos de mediunidade, quando ele vai falar da psicografia, porque é uma das que mais tem, são 8 ou 9 tipos de psicógrafos diferentes, ele então cita no rodapé uma observação, nota do escritor, e ele diz: tenho eu a certeza que naquela noite que foi recebida essa mensagem, Advento do Espírito da Verdade, quem a assinou foi o próprio Jesus. Dessa maneira, nós vemos que Jesus já retornou. E mesmo dentro do movimento espírita,
nós temos dificuldade de compreender o Cristo que veio nas 3 revelações da humanidade. A paz. Todos nós estamos ansiosos para que um governo como o dos Estados Unidos da América possa assinar um documento de paz. Mas será que nós vamos ter a paz? É essa reflexão que nós colocamos para a nossa análise. Vamos entender do que se trata. Porque nós imaginamos que um decreto presidencial, governamental, irá resolver um dos problemas mais sérios da humanidade. Primeiro, quando nós estudamos os primeiros seres inteligentes que coabitaram a Terra, nós vamos para quase 5.000 anos atrás. Nós vamos estudando o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, quando ele retrata para todos nós de que os primeiros seres inteligentes que vieram diante de um agrupamento enorme de espíritos primitivos foi o povo de Capela, onde se definiu como exilados. Por que exilados? Porque eles foram mandados embora daquela região. Mas por quê? Porque alcançaram uma inteligência, mas não alcançaram a moralidade. Eu já contei a vocês uma vez, era altas horas da noite, nós estávamos à casa de Chico Xavier, onde tivemos a oportunidade de frequentar desde 1985 até 2002, no dia do seu desencarne. E Chico estava naquela noite falando para nós da perfeição da criatura humana, falando do capítulo Sede Perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso querido e amado Chico Xavier falava que Emmanuel estava presente e estava a dizer que um homem tem que ser comparado a um pássaro. Um pássaro, para dar bons voos, tem que desenvolver as 2 asas. A asa da sabedoria e a asa da moralidade. Se nós refletirmos um pouco no mundo pela qual nós vivemos, nós avançamos muito na área da inteligência. A tecnologia, todos os dias, demonstrando para nós grandes avanços. A medicina. Mas, ao mesmo tempo, nós temos nos apercebido que um dos grandes problemas da humanidade é a moralidade. E é por isso que nós, no movimento espírita, já há muitos anos, estamos ouvindo falar da transição planetária, porque já não dá mais tempo. As reencarnações desse planeta, logicamente, vão se encerrar, ficando apenas os espíritos que vão reencarnar, que já vão viver no mundo de regeneração. Mas por que tudo isso? Porque a paz, então, se não é assinada pelo sistema governamental, quem vai assinar a paz? E é isso que nós precisamos compreender, porque a paz é um objeto pessoal e intransferível. Nós não temos paz. Vamos refletir, já que a casa espírita permite que só nós entremos aqui, sem a presença daqueles espíritos perturbadores do nosso dia a dia, e ao estarmos aqui, conseguimos fazer com que nós possamos pensar e refletir de maneira diferente. E começamos a analisar e podemos fazer uma pergunta: nós temos paz em nossa casa? Se não temos a paz em nossa casa,
nós poderíamos fazer uma segunda pergunta: por quê? E ao mesmo tempo a doutrina espírita resgata para todos nós, do cristianismo redivivo, o culto do Evangelho no lar. E nós fazemos uma terceira pergunta: quantos companheiros aqui faz o culto do Evangelho no lar? Isso é de tal e significante importância, porque nós podemos também refletir: se não fazemos o culto do Evangelho, quanto tempo do dia na nossa casa fica ligado uma televisão com os programas televisivos de jornal mostrando guerra e violência o tempo todo? Por que tudo isso é importante nós reflexionarmos sobre a vida? Porque nós reclamamos que está tudo mal, que eu estou sempre guerreando dentro da minha casa. Mas ao mesmo tempo, quando eu começo a entender a doutrina espírita, eu começo a entender que eu vivo diante de dois planos da vida: o plano físico e o plano espiritual. Nessa mesma sala existe uma quantidade enorme, que com certeza essas paredes se expandem, que são o chamado plano espiritual, que vieram também ou foram trazidos para escutar a mensagem do Evangelho. Começamos a ouvir na doutrina espírita que nós vivemos diante da presença dos Espíritos, através de um processo que o professor Allan Kardec chama de afinidade. Os Espíritos se afinizam com nós, os encarnados. E aqui poderemos fazer uma pergunta simples, que todos somos capazes de compreender. Se eu tenho a televisão ligada, logicamente, se apertar o botão é capaz de sair sangue muitas vezes da televisão. E nós, sendo envolvidos naquele massacre de mensagens tendenciosas que o jornalismo hoje nos oferece, em todos os lugares do planeta, quais vão ser os espíritos que vão nos acompanhar em nossa casa? Será que nós vamos ter a presença de Chico Xavier? Será que nós vamos ter a presença de um Dr. Bezerra de Menezes, de uma Rainha Santa, Isabel de Aragão? Ou será que nós vamos atrair para a nossa casa espíritos que comungam essas mesmas vibrações tendenciosas no campo do mal? O que nós queremos para a nossa casa? Porque a nossa casa tem muito mais guerra do que paz. E não é o governo que vai estipular qual é o momento que eu vou introduzir na minha casa. Somos cada um de nós que vamos estabelecer qual é o comportamento mental que eu vou querer para a minha casa. Dentro disso, um livro pequeno que nós estamos até lançando, do nosso querido André Luiz, na lição 3ª, que fala sobre a paz, onde eu tirei algumas reflexões para nós analisarmos no dia de hoje, que é muito importante para nós refletirmos. Acho que precisa apagar aquela... Saiu de novo aqui para que a gente não consegue mudar. Então nós vamos percebendo aqui que quando nós começarmos, quando nós começarmos a entender esse aspecto, vai ficar tudo mais interessante. O que busca
Essa é a pergunta que cada um de nós temos que fazer a partir do momento em que nós estamos saindo daquela zona do materialismo, que é o materialismo que se encontra enraizado na terra, para começarmos a nos descobrir nos aspectos espirituais. Já começamos a perceber que existem coisas muito mais profundas do que apenas olharmos para os bens que a terra nos oferece. O que busca? Essa é a pergunta que cada um de nós vamos imaginar. Se busca a paz no mundo, recorda que ela não se reside fora, mas sim no íntimo do teu próprio ser. Ou seja, não vamos, como diz o nosso irmão, no supermercado comprar 1 quilo de paz. Não vamos numa farmácia tomar um injetável de paz. A paz é algo que nós vamos adquirir pelo nosso esforço. Quem gosta de estudar a história da humanidade vai perceber que desde que esses homens que vieram de Capela começaram a coabitar o planeta Terra, a Terra nunca, guardem bem isso, ficou um dia sem guerra. A Terra nunca ficou um dia sem guerra. Ou seja, saímos do mundo primitivo, entramos no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda impera sobre o bem, e vamos entrar no mundo de regeneração, onde o mal já começa a perder o seu espaço, onde já começa o bem a tomar o espaço que até então era usado pelo mal. Onde encontrar a paz? Se já vimos que não é no supermercado, não é numa farmácia, não é numa padaria, não é numa pastelaria, aonde que nós vamos encontrar a paz? Muitas vezes procuramos reconforto nos templos de oração. E é aqui que eu acredito que nós temos que refletir profundamente. Se nós procuramos no templo de oração, que é a nossa casa espírita que nos oferece esse momento de bênçãos, por que cada um de nós não fazemos do nosso lar esse templo de oração? Muitos vão me dizer: Sérgio, você não tem noção quem mora na minha casa. Na minha casa é muito difícil. Minha família não vai fazer o evangelho no lar. Nós estamos sempre arrumando desculpas. Porque se a sua família não fizer o culto do evangelho no lar, por que tu não faz sozinho? Qual que é o problema? Nós estamos sempre esperando os outros, porque sempre estamos a descarregar nos outros a culpabilidade dos erros. Mas será que o erro da convivência dentro da nossa casa não é nossa? Como diz uma parte do Evangelho, somos mansos e dóceis na casa espírita, mas tirano dentro de casa? O Evangelho vai propiciar a nós convidarmos a espiritualidade amiga para frequentar a nossa casa, os benfeitores espirituais. E é esse o convite amoroso, para que nós apenas não fiquemos atrelados a uma casa espírita, a uma casa evangélica, a uma igreja católica, porque nós temos que começar a trazer a paz para dentro de nós. É por isso que Jesus disse uma coisa muito importante: onde estiver o seu coração,
conversando com um senhor cá em Portugal, e o senhor, eu perguntava, como é que vai, meu irmão? Ele disse, está tudo mal. Mas está tudo mal, meu irmão, mas as coisas estão tão ruins assim. Ah, você não tem noção. As coisas estão difíceis, a inflação, as coisas subindo. Falei, meu irmão, vamos confiar em Jesus. Ele é o nosso governador espiritual. Eu quase estava pondo a mão no bolso para dar um dinheirinho para ele tomar um café. Daqui a pouco eu saio com ele à porta do centro e se despede. Não é que o homem entrou num Mercedes zero. E eu olhei e falei, mas deve estar muito mal mesmo. Porque nós somos assim. E por que nós somos assim? Pelo valor que nós damos ao materialismo. E qual é o sentido disso? Nas ilusões que o egoísmo nos convida a alimentar. As ilusões que o egoísmo nos convida a alimentar. Ou seja, eu tenho que ter um carro novo. Lá no Brasil, um carro pode ser dividido em 72 meses. A pessoa pega um carnê de pagamento, parece uma Bíblia, desse tamanho, com 72 papéis. E ele anda de braço por braço com aquele carnê para pagar o carro. Por quê? Porque as pessoas precisam ver que ele tem um carro melhor. Nós vivemos muito mais preocupados com uma falsa ilusão do mundo do que efetivamente uma alegria que me propicia a paz. Por quê, Sérgio? Porque nós entramos em dívida e depois vem no centro espírita e fala, Zé, faz uma prece para mim que as coisas estão ruins. Mas o que foi? Ah, eu preciso cobrir minha conta bancária. Eu estou procurando uma casa que tem espíritos, para cobrir conta bancária, porque eu também estou querendo que cubra a minha. Quer dizer, nós estamos sempre à busca dessa solução fácil. Mas quem que entrou em dívida? Foi os espíritos. Então nós precisamos começar a entender um pouco essas ilusões que o mundo nos oferece. Ah, eu preciso de uma casa melhor, porque os meus amigos têm uma casa melhor. Começam a gerar a depressão. Nas pesquisas efetuadas pela ciência atual, nunca se teve na face da Terra, em todos os países do mundo, uma quantidade tão grande de pessoas com depressão como nós temos hoje. O que é depressão? Uma baixa depressão. Nós nunca tivemos tantas pessoas com ansiedade, que eu vou falar um pouquinho do livro da Gra, como nós estamos tendo hoje. Vamos caminhar um pouquinho mais para a gente analisar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, nós vamos encontrar essa frase, paz como fruto da caridade. Ou seja, vamos analisar o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para todos nós, dos dois aspectos de caridade que se tem no Evangelho: caridade material e caridade espiritual. Caridade material, aquela muito usada nos países como o Brasil, como a Índia. Vocês sabiam que na Índia tem mais de 300 mil pessoas que não têm eletricidade? Já paramos para pensar, se nós não tivéssemos luz hoje, como teve um apagão recente, a dificuldade que a gente teve 2 dias que ficou sem luz? 300 mil pessoas não sabem o que é luz. Para nós podermos refletir um pouco o que está acontecendo no mundo. O Brasil é um país de terceiro mundo. O ano passado, eu lembro que eu comentei com vocês que nós estávamos fazendo 3,5 toneladas de comida por mês. Quem está aqui vai se lembrar. Sérgio, continua fazendo? Sim.
Só que agora passou para 4 toneladas. Será que nós conseguimos remontar 4 toneladas vezes 12, em torno de 50 toneladas de comida por ano? E olha que 365 dias passa assim, ó. Isso é a caridade material. E nós temos nos países onde tem mais recursos o exercício de uma outra caridade, caridade espiritual. É aquela que nenhum de nós que aqui nos encontramos somos tão pobres que não somos capazes de dar um sorriso, um abraço. Às vezes as pessoas vêm e falam: Sérgio, me dá um abraço. A gente tem medo de abraçar as pessoas. Abraçar com amor, colocando a nossa energia de carinho, que muitas vezes conforta um coração que se encontra chorando por dentro, pelas dificuldades e pelas lutas que carregam no seu dia a dia. Uma palavra amiga, nunca temos tempo, estamos sempre correndo atrás do quê? No Livro dos Espíritos, há um conjunto de perguntas e de respostas muito interessante, falando para nós o que é o necessário e o que é o supérfluo. Na minha época, quando criança, primeiro que nós nem tínhamos o celular, o telemóvel. O telemóvel é de alguns anos para cá, da década de 90, lá no Brasil. Eu me lembro porque eu fui um dos 100 primeiras pessoas da minha cidade, por eu ser gerente de banco, fui contemplado com telemóvel. Naquela época, o telemóvel era considerado supérfluo. Hoje, o telemóvel passou a estar no nosso carrinho de necessidade. Há anos atrás, ter um carro era supérfluo. Passou a ser necessidade. E hoje nós já temos uma outra necessidade, que não é um carro. Nós já temos que ter 2 ou 3 carros. Para o marido, para a esposa e para o filho. Ou para a filha. Tudo isso tem um custo. E esse custo fez com que nós tivéssemos que trabalhar muito mais. Por isso que nós estamos andando sufocado na sociedade. Não temos tempo para ninguém. Não temos tempo nem para a família. Precisamos rever. Por que ele diz da caridade? Não há verdadeira caridade, não há verdadeira paz sem caridade. E todos nós somos convocados a sermos caridosos. Ah, Sérgio, tem alguns que dizem para mim assim: mas você não sabe, aqui em Portugal não tem tanta gente de rua. Eu não sei, eu acho que eu estou andando em Portugal num dia que vocês não estão andando. Não é possível. Porque será que só eu que estou vendo espírito? Ou será que tem muita gente em Porto, Lisboa e toda a cidade morando nas ruas? Isso é um problema mundial que vai se agravar cada vez mais. Então nós temos aí uma oportunidade de fazermos a caridade material. Mas também nunca tivemos tanta pessoa com depressão, com ansiedade, com problemas, que precisa da caridade espiritual. E essa todos nós podemos nos auxiliar um ao outro. Caminhando um pouquinho mais, a paz começa onde? Aonde começa a paz? A paz começa na transformação moral. O que o Evangelho fala para nós sobre a moralidade? Vamos relembrar? Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações. Ou seja,
Nós não somos perfeitos, mas temos que a cada dia buscar um pouco mais dessa perfeição. Uma vez, no abacateiro, Chico Xavier, acompanhado do seu benfeitor amigo, Emmanuel, disse a ele: Chico, o espírita não é melhor do que ninguém, mas tem a grande obrigação de ser melhor do que si mesmo. Nós não estamos aqui competindo, eu, como presidente de uma casa, com o nosso querido Zé Antônio, que é o dirigente dessa casa. Nós não estamos competindo. Nós estamos trabalhando em harmonia para que cada um de nós possamos nos tornar uma criatura melhor. E quanto melhor nós nos tornarmos, mais poderemos auxiliar o Evangelho do Cristo na atualidade. A paz verdadeira não é apenas exterior. Porque é interessante, né? A gente vai em algumas casas espíritas, nós que andamos muito, sabe, Zé? Nós vemos dirigente espírita que é muito interessante. Tem dirigente que faz até trejeito, põe a mãozinha no peito. Tem dirigente que fala manso. Tem dirigente que fala, parece que está o anjo um anjo celeste do lado dele, não é? Aí a pessoa sai ali fora, encontra com um morador de rua, e aí já toca o rapaz de perto de você. Chegamos em casa, a mulher vem falar alguma coisa, a gente já... me fez lembrar uma história que o doutor Adroaldo está nos lembrando aqui. É muito interessante porque uma vez no Brasil tinha um casal que tinha 2 filhos. O marido era o presidente do centro e a mulher, ela ia raramente no centro porque os 2 miúdos eram pequenos e tinha dificuldade, logicamente, levava só na evangelização para tomar um passe, mas ela estava impossibilitada de frequentar o centro com mais participação. Um dia ela falou para o marido: olha, então nós vamos no centro hoje, é sessão pública, eu quero tomar um passe, nós vamos levar os 2 filhos. Já foram todos para o centro. Chegaram no centro, o marido ficou na porta, recebendo todo mundo, e abraçava daqui, abraçava dali, palavras generosas aqui, palavras de amor dali, conforto daqui, reconforto ali, e a mulher dele olhando para ele: que bonito, meu marido, olha como ele é bondoso. Quando entraram no carro para ir embora, ela disse para ele assim: bem, tomei uma decisão. Ela perguntou: você gostou do trabalho hoje? Muito, muito. Eu queria até te fazer uma proposta. No fundo do centro tem uma casinha, nós vamos mudar para lá. Eu, você e os 2 filhos. Não, mulher, não pode, o centro não é meu. Não, nós vamos mudar para o centro. Você é o presidente. Enquanto você for o presidente, nós vamos morar no centro. Não, bem, não pode. O patrimônio não é meu, é do movimento espírita. Ela diz: não, você vai dar um jeito. Nós vamos mudar para o centro. E o marido perguntou: mas por que, meu bem? Meu amor, eu quero ter dentro de casa aquele homem que eu vi no centro. Porque você chega em casa, bate nos filhos, me xinga, faz um tropé dentro de casa, e quando você está no centro, você é bonzinho para todo mundo, é uma belezinha, não é? Quer dizer, nós somos 2 personagens, dentro de casa uma coisa, no centro outra, não é? Então qual é a paz verdadeira? Não é apenas a paz exterior, é a paz que nos acompanha em nosso dia a dia. Por isso ele diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e obtereis: a paz do coração é inseparável da confiança em Deus e da consciência tranquila. Sérgio, o que você tem muita saudade do movimento espírita? Eu tenho muita saudade das visitas que eu fazia a Chico Xavier.
dos momentos que eu vivenciei a casa de Chico Xavier. Porque aquele homem transmitia uma paz, que era algo que transcendia o ambiente. Propiciava a nós uma alegria indescritível, porque ele mantinha aquela paz em todos os lugares que ele ia. E essa paz que nós precisamos adquirir numa casa espírita para transmiti-la às pessoas. Amor como caminho para a paz. É esse amor que Jesus nos ensinou. É esse amor que Jesus nos disse. Não aquele amor que nós conhecemos como um amor egóico, egocêntrico. Nós estamos falando de um amor puro, como vivenciou Jesus. Chico Xavier um dia me disse: meu filho, nós temos que amar até doer. É esse amor que nós precisamos nos transformar, porque o nosso amor é um amor egocêntrico, é um amor egóico, egoísta. O amor e o ódio, ele anda na mesma linha. Pode muitos aqui me questionar: não, Sérgio, o amor e o ódio são coisas extremas. Não. No nosso conceito de amar, nós amamos até que a pessoa diz não para nós. Naquele exato momento, nós trocamos o amor pelo ódio, porque não fomos atendidos na nossa condição espiritual, na essência de nosso coração. Como nos diz o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, do Espírito de Emmanuel: não há paz sem amor, não há paz sem respeito, não há paz sem olharmos o outro como nosso irmão em Cristo. Construir a paz no cotidiano, esse é o convite que nós nos propomos hoje a apresentar para os nobres irmãos e irmãs desta casa. É essa a proposta do Evangelho. Como fazer? Nós vamos encontrar nesse livro desse jovem que estamos lançando aqui, nosso querido André Luiz, pelo Espírito de Natanael. Quando te esforças por oferecer o melhor de ti, com sinceridade e boa vontade, sentirás nascer suavemente a paz profunda, que floresce no coração e ilumina todo o teu caminho. Sérgio, quando você sai do Brasil e vem para cá, o que mais lhe faz falta? O trabalho que eu tenho de alimentação. Como é gratificante, terça, quinta e sábado, eu pegar o meu carro, colocar 60 marmitas e ir debaixo daquelas pontes que ninguém tem coragem de ir. Encontro pessoas machucadas, pessoas feridas, encontro mulheres, encontro homens de idades avançadas, que estão esperando um prato de comida, e quando nós a damos, eles nos dão um grande presente, que é um sorriso e uma palavra: Deus lhe pague. E realmente o nosso coração se enche de alegria por poder servir aqueles irmãos. Exatamente mostrando que nós temos que começar o trabalho de reforma íntima, o trabalho de nossos corações. Queridos irmãos, que a paz de Jesus, que a luz do divino amigo
possa continuar nos inspirando a paz, e que cada um de nós possamos sair desta casa convicto de que é momento de refletir sobre a vida, e é momento de começarmos a trabalhar um pouquinho mais para a busca de nossa evolução. Que nosso Senhor nos abençoe, que nosso Senhor nos ilumine, hoje, agora e todo sempre, que assim seja. Enquanto nosso irmão Zé vai vindo aqui perto de nós, em casa, eu gostaria de dizer que hoje é um dia de muita alegria para mim, nessa jornada que eu estou fazendo em Portugal. Porque eu, quando o André não pôde vir, eu tenho o prazer de lançar um novo livro do André, que muitos têm perguntado quando o André iria lançar o próximo livro. É um livro de mensagens muito bonito pelo Espírito de Natanael. Mas para mim, lançar esse segundo livro, que não é um livro espírita, é um livro da parte científica, da parte da psicologia. A minha filha, ela é formada numa das maiores universidades do Brasil, que é a PUC Campinas, fez três grandes pós-graduações. Uma pós-graduação pela Universidade de São Carlos, uma pós-graduação pela USP de São Paulo, que é uma das mais renomadas, e também fez uma pós-graduação pela uma Universidade de Miami, sobre crianças e as suas dificuldades, seja todos os síndromes que as crianças atravessam hoje. E a Gra escreveu esse livro, O que posso fazer quando a ansiedade aparecer. Mas eu queria contar uma coisa para vocês que é uma fofoca. Todo mundo gosta de fofoca, né, Zé? Mas vocês não vão contar para ninguém, vocês vão prometer para mim que só vai ficar entre eu e vocês. Quando eu li esse livro, eu tive que ler, apesar de ser para criança até 12, 13, 14 anos, não tem absolutamente nada aqui falando de espiritismo, então as pessoas podem dar para os sobrinhos, para os netos, que não vai ter problema. É um livro educacional na área da psicologia. A Gra falou: papai, eu com muita emoção gostaria de dar esse livro para a Renda para o Centro, que vai contribuir muito para ajudar as nossas atividades. Eu falei: Gra, então eu vou ter que ler o livro para ver se doutrinariamente, às vezes, as palavras estão dentro daquilo que a doutrina espírita nos convida, não é? E eu comecei a ler, e aqui vem a fofoca. Quando eu comecei a ler sobre ansiedade, e eu terminei, eu falei: meu Deus, eu também tenho ansiedade. Cheguei para ela e falei: Gra, o papai também tem ansiedade, como é que a gente vai fazer? Ah, papai, eu não cuido de adulto, só cuido de criança. Eu falei: não, mas eu vi aqui muitas técnicas que vão me ajudar. Então, o senhor tem que ir numa psicóloga de adulto, e lá talvez você tenha que ir até para um psiquiatra. Eu falei: mas eu não estou louco, Gra, porque o que a gente pensa? Psiquiatra é médico de... Ô, Gra, mas eu não estou louco. Não, pai, não é nada disso. É um médico que cuida da cabeça. E ele vai dar um remedinho para o senhor amenizar a ansiedade. E vocês acreditam que eu pus mais um remedinho naquela carteira minha? Não é? E estou me sentindo muito bem. E isso é o problema da modernidade hoje. Nós estamos vivendo um problema hoje, onde as crianças, logicamente, um reflexo de uma sociedade desequilibrada. Um reflexo das casas em desequilíbrio. Não só as crianças, como os adultos estão vivenciando esse problema de ansiedade. Vai ajudar muitas pessoas. Então, para mim é uma alegria grande estar lançando esses dois livros. Tem mais alguns livros ali de Chico Xavier, que são inéditos, que nós trouxemos, né? Então, lembrando que tudo isso, a renda é para que nós possamos tocar os nossos trabalhos. Tanto da pomada Chico Xavier aqui em Portugal, que esse ano vamos fazer já a 4ª edição da pomada, quanto o trabalho de pomada e alimento que nós temos no Brasil. Pois se alguém quiser alguma mensagem, faço com muito amor. Também nós temos aí, às vezes a pessoa fala: mas eu não trouxe dinheiro. Tem o MBA, que ajuda muito, né? Hoje todos os jovens estão usando isso. Então o MBA tem
Então, quem puder nos ajudar, um beijo no coração de todos. Como a tarefa ainda não está terminada, o nosso passo hoje vai ser coletivo, está bem? Para darmos a oportunidade a quem adquirir o livro, depois o Sérgio poder autografar e o tempo não estender, portanto, pela noite dentro. Então vamos pedir ao Sérgio a tomar a aguinha para fazer a prece, está bom? Passo coletivo. Ok. Então nós vamos fazer aquela viagem com Jesus, né? Quem quer fazer a viagem com Jesus? Levanta a mão para nós ver quem quer estar com Jesus aqui. Nossa, demoraram para levantar a mão, hein? Mas Jesus compreende que nós somos assim mesmo, né? Mas tenha certeza que no íntimo todos nós queremos nos encontrar com Jesus. Vamos diminuir as luzes para nós podermos entrar nesse momento de paz, de luz e de harmonia. Vamos nesse momento sentarmos de maneira mais correta possível, descruzando as nossas mãos, os nossos pés, permitindo que a nossa corrente sanguínea percorra pelo nosso corpo. Vamos puxando o ar, enchendo o nosso pulmão e vamos soltando gradativamente. Vamos imaginando o mestre da Galileia, aquele ser de um tamanho mediano, os cabelos até o ombro, um rosto bem elaborado, os olhos de cor castanha ao olhar nos nossos olhos, um nariz pequeno, uma boca suave, uma barba bem feita, uma roupa branca e alva, e com os seus braços abertos nos espera para um abraço fraterno. E ainda diante das nossas dores, ao nosso ouvido ele vai dizendo: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Senhor Jesus, gostaríamos de agradecer a Deus, nosso Pai, o nosso Criador, pelo dom da vida, pelo nosso corpo, pela nossa família. Talvez, Senhor, Tu já me viu reclamar do meu corpo e das minhas doenças. Tu já me viu reclamar dos meus familiares. Mas hoje, Senhor, busco a paz nessa casa. E nessa paz, eu vou entendendo, Senhor, que eu tenho a família que eu preciso ter, tenho o corpo que eu necessito ter para a busca de minha evolução. Mestre amoroso, nós te pedimos, ainda diante das imperfeições que campeia em nosso coração, nós te pedimos, Senhor, que continue a nos dar força, coragem, para podermos seguir o nosso caminho, entendendo que as dificuldades de hoje é a colheita abençoada do que fizemos ontem. Mas ao mesmo tempo, Senhor, ensina-me a fazer um novo plantio, seja no campo da beneficência, da caridade e do amor ao próximo. Permita, Senhor, que cada um de nós possamos unificar o nosso coração nesta casa que transcende a normalidade da vida, oferecendo-nos a beleza incomensurável do seu amor. Senhor, agradecemos pelas estrelas, pelos astros, pelos planetas que somos capazes de enxergar com os nossos olhos numa noite iluminada. Obrigado, Senhor, pela natureza que nos cerca, oferecendo-nos as energias necessárias
para a nossa evolução. Que os benfeitores amigos desta casa, em nome do Cristo, possa colocar sobre as águas o remédio, que possamos beber, recebendo o remédio necessário para cuidar do nosso corpo e da nossa alma. Assim sendo, Senhor, que nesse momento possamos imantar em nosso pensamento o nosso lar, para que a Tua presença possa visitar cada cômodo de nossa casa. E se porventura, Senhor, tiverem espíritos perturbadores, zombeteiros, possa trazer para esta casa, Senhor, para receber a luz do seu Evangelho. Assim, Mestre amoroso, festivo em nosso coração por essa dádiva desta noite, nos recompense com a Tua paz, e que a Tua paz, divino amigo, possa estar conosco hoje, agora e todo sempre. Que assim seja, Senhor.